Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a questão de mulher trabalhar na madrugada, tá bom? Eu já tive algumas experiências e decidi não trabalhar de madrugada, mas eu estava conversando com uma outra motorista que eu conheci recentemente e ela falou que ela adora trabalhar de madrugada e a gente ficou ali compartilhando o porquê que eu não gosto, o porquê que ela gosta e saiu bastante história. Quero poder falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Principalmente se você é mulher, deixar algumas dicas aí pra você, tá bom? Ou de repente você é homem, mas acho que é legal escutar essas histórias, porque uma hora pode ser que você cruze com alguma mulher, de repente pode compartilhar essa história aí também, tá bom? Antes disso, se você não me conhece, é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal. Deixa eu me apresentar, meu nome é Luana, sou motorista de aplicativo há mais de 2 anos e nesse canal aqui eu falo sobre como ganhar uma renda extra como motorista, tá bom? Conto histórias, experiências que eu vivo, bate-papos que eu tenho, tá bom? Então para você fazer parte desse grupo aqui, se inscreve no canal, se gostar do conteúdo aqui, deixa o seu joinha que você me ajuda bastante, beleza? Vamos lá pro conteúdo desse vídeo então. Quando comecei a trabalhar nos aplicativos, eu não tinha tomado a decisão, sabe aquela decisão, vou trabalhar só de dia, vou trabalhar à noite, madrugada. O que eu tinha decidido eu posso trabalhar nos horários que dá pra mim, até porque como aqui é renda extra, eu não trabalho o dia inteiro, eu começo a trabalhar ali por volta das 5 horas da tarde, vou até umas 10, 11 horas da noite e final de semana aí eu tenho um horário mais livre, normalmente trabalho o dia inteiro, mas tenho um horário mais livre. Só que o que aconteceu? Teve algumas vezes que eu decidi entrar na madrugada, tá? Decidi ir trabalhar até um pouco mais tarde. Então eu estiquei ali até 2, 3 horas da manhã. As poucas experiências que eu tive não foram legais. E por que não foram legais? Porque peguei passageiros, principalmente passageiro homem bêbado. Essa foi a principal razão que fez eu decidir não fazer corrida de madrugada. E infelizmente, o que acontece? Quando a gente está ali fazendo corrida, você vai embarcar um passageiro, você não sabe o estado que está o passageiro. Às vezes ele entra dentro do carro e quando ele entra no primeiro momento, ainda não dá para você perceber que ele está embriagado, né? Você vai perceber quando começa a conversar, quando começa com aquela conversa mole, perguntas indiscretas, coisas do tipo. Então é uma situação bem chata, tá? Eu passei por uma experiência, inclusive, que foi logo na primeira semana minha na Uber, que eu peguei um passageiro ele pegou uma viagem de 50 minutos. A viagem financeiramente foi excelente, mas eu tive que aguentar esse cara 50 minutos dentro do carro com conversa que de verdade não gosto, não quero nem lembrar, né? Mas isso serviu para mim como aquela experiência do tipo assim, não é legal mulher trabalhar de madrugada, tá? Fiquei com esse sentimento e não vou falar que eu nunca mais trabalhei de madrugada, não é isso. Eu cheguei alguns dias, por exemplo, véspera de feriado aqui em São Paulo, por exemplo, o feriado vai cair na sexta-feira, então vai emendar, né, sábado e domingo. Na quinta-feira, muita gente indo para aeroporto, para rodoviária, pessoal aproveitando para sair, para aproveitar a noite da quinta-feira, então tem bastante corrida, bastante movimento. E já aconteceu de eu ficar nessa de uma corrida atrás da outra e quando eu me dar conta ali é 2 horas, 2:30 da manhã. Mas o que acontece? Normalmente esses dias são dias que eu estou fazendo corrida justamente porque a cidade está muito movimentada e não porque era o habitual de eu ir trabalhar até de madrugada. Às vezes que eu fui trabalhar eu não tive experiências legais assim. Infelizmente passei por várias experiências de pegar passageiros e normalmente assim, de cada 4 corridas, 2 era passageiro que estava bêbado ali e aí foi chata a situação. Então talvez isso tenha acontecido especificamente comigo, mas eu já tomei aquela atitude assim, trabalhar de madrugada não é legal para mulher. Então eu já digo uma dica seguinte, não tô falando que não é legal, tá? Porque eu vou falar a experiência dessa motorista aí que eu conversei com ela e ela me contou um outro lado, mas eu quero dizer para você que mulher é o seguinte, se você for trabalhar na madrugada, já esteja preparada para esse tipo de coisa, tá bom? Você vai ter que ser uma pessoa um pouco mais firme, um pouco mais, assim, talvez não é de ser mal educada, mas você vai ter que às vezes decidir se você vai deixar o passageiro ficar dentro do carro, você vai ter que se impor de falar para ele, desce do carro. Então são algumas situações que talvez você vai passar que normalmente não é que de dia não acontece, pode acontecer, mas as chances são bem menores. Então se você for trabalhar na madrugada, já fique ciente que você tem que ser uma pessoa que tem esse perfil, tá bom? De ser mais dura, de ser mais ali de se impor,
tá? Eu com esse pessoal aí, eu tive que fazer essa questão de me impor, de ser mais dura, de, sabe, aguentar o passageiro dentro do carro, mas mantendo aquela certa distância. Só que eu decidi que eu não queria ficar passando por aquilo, eu não achei bacana. Agora, conversando com essa outra passageira, ela tava me expondo um outro lado. Ela falou: Lu, de madrugada, normalmente, a gente tem alguns fatores que são extremamente bons para a gente que trabalha no aplicativo. Primeiro, não tem trânsito. Então, principalmente nas grandes cidades, né, as capitais, como é o caso daqui de São Paulo, trânsito aqui durante o dia é um fator que não tem como você sair disso. Você tem que lidar com isso, né? Até algum certo horário da noite ali tem trânsito. De madrugada você não tem trânsito. Normalmente você não precisa ficar parado em farol, a não ser lugar que tem radar e tal, mas normalmente o passageiro não se importa de você passar no farol porque já está de madrugada. Poucos motoristas trabalhando, então faz com que haja dinâmica, tá? Dinâmica é quando tem bastante gente chamando e pouco motorista naquela região, então o preço sobe. É normal mesmo, eu já de madrugada eu já peguei o celular, abri ali só de curiosidade para entrar e vi que algumas regiões ali a dinâmica tava bombando, tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e assim até dá vontade de trabalhar, porque é legal ver dinâmica, é legal trabalhar em regiões que tem dinâmica, mas eu não fui trabalhar, mas essa moça falou pra mim que realmente tem muita dinâmica na madrugada, principalmente ali quando vai chegando quinta-feira. Ela falou quinta, sexta, sábado, domingo, é praticamente certeza que vai ter dinâmica quase que a madrugada inteira. Então a chance de ganhos nas corridas, elas são maiores. O fato de não ter trânsito também tem um outro fator. Você não gasta tanto combustível com o carro, porque você consegue manter aquela velocidade constante ali que vai embora. Não é aquele anda e para que faz você ficar gastando combustível, né? Então ela falou para mim o outro lado também da moeda. Ela falou, é lógico, ela também já passou por experiências de pegar passageiro bêbado, chato. Ela me contou até algumas histórias engraçadas, que uma vez ela falou que tinha um passageiro que estava tão bêbado, enchendo o saco dela, que ela perdeu a paciência e foi mandar o passageiro tinha entrado do lado aqui, né, na frente. E ela parou o carro e falou assim, desce do carro, tal, e desce do carro, e o cara, não, mas totalmente bêbado. Ela falou que abriu a porta do carro, empurrou o cara pra fora, fechou a porta do carro e foi embora, entendeu? Cancelou a corrida ali. Hoje ela falou, hoje eu dou risada. Ela falou, no dia eu fiquei muito brava. Ela falou assim, que o homem tava falando umas coisas pra mim que eu fiquei muito brava na hora. Então, são situações que ela também já viveu. Ela falou que passa bastante por experiência, assim, de motoristas que entram bêbado e tal. Ela me mostrou esse outro lado. Ela falou, Lu, tem realmente essas experiências, mas a parte financeira é muito boa. A parte de tranquilidade de trabalhar, não tem o estresse do trânsito, é mais tranquilo. À noite as ruas estão um pouco mais vazias, então a gente consegue observar melhor. Eu até gravei um vídeo aqui falando sobre segurança. Falei sobre essa questão de observar, né, a região quando a gente chega. Eu vou deixar o card desse vídeo, inclusive, aqui nesse vídeo. E ela falou, é muito mais fácil da gente observar quando é na madrugada, porque tá mais vazia, a gente observa tudo. Então, eu comecei a parar para pensar. Falei, poxa, realmente, né? Não posso julgar que trabalhar de madrugada é ruim, é 100% ruim, porque não é. Tem um outro lado que é bom, e essa colega aí me contando, eu cheguei a, confesso, até que ficar com vontade de fazer algumas experiências de trabalhar na madrugada para ver como é. Quem sabe, né? Falei para ela, quem sabe, né? Ela tava ali me incentivando. Se eu realmente for, eu gravo um vídeo aqui para falar como que foi a experiência, tá bom? Então, esse vídeo aqui eu queria contar um pouquinho desses dois lados da moeda, deixar para você aí, que é mulher principalmente, saber, né, o que você vai encontrar. E não quero te desencorajar a trabalhar de madrugada, tá? Não é essa a minha intenção, pelo contrário. Tô te dizendo isso porque eu estava desencorajada e essa colega aí, pelas coisas que ela me contou, ela chegou a me encorajar a ir trabalhar e de repente ver que essas situaçõezinhas que talvez você vai pegar um passageiro aqui, outro ali, que você vai ter que ser um pouco mais dura, são algumas situações. Mas se você pega as outras coisas boas que tem, pode até ser que uma coisa compense a outra, tá bom? Tô contando essa experiência aqui só para compartilhar. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. Se você é motorista, tem alguma história que você já viveu, tá, alguma coisa, deixa aqui nos comentários para eu poder
conhecer a sua história, tá bom? Se não é inscrito, se inscreve, beleza? Eu vou ficando por aqui. Beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais. Tchau, tchau.